Imagina o seguinte, você pega uma criança de 10 a 12 anos e através de cirurgias brutais, implantes genéticos, um condicionamento mental e treinamento que mataria qualquer outro ser humano saudável, você transforma essa criança numa criatura que carrega uma arma pesada o suficiente para derrubar parede, que aguenta temperatura de lava, que respira em ambiente tóxico, que luta dias sem dormir. Como pode sobreviver ao vácuo e também ao espaço, que não sente medo, que não para, que não vai embora enquanto ainda houver inimigos em pé. Isso não é ficção genérica, galera. Isso é o processo real dentro do universo de Warhammer 40k, de criar um Space Marine. E se você nunca ouviu falar desse universo, simplesmente não importa, porque é a história de como um simples humano se torna um guerreiro mais letal da galáxia e é boa o suficiente para qualquer uma pessoa entender e não cansar de ouvir. Para entender o que é um Space Marine, você precisa entender o que veio antes dele. O cenário é o seguinte, estamos no final do segundo milênio. A Terra, assim, a nossa Terra, ela simplesmente implodiu. A civilização colapsaram, rotas comerciais foram cortadas, o planeta caiu em uma anarquia total, dividida entre facções que se destruíam constantemente. No meio desse caos, existe uma figura conhecida apenas como o Imperador da Humanidade, um ser de poder quase incompreensível e, claro, imortal, que passou milênios na sombra só observando a humanidade se destruir e decidiu que era hora de agir. O plano dele era simples na teoria e simplesmente insano na prática: unificar toda a humanidade. Primeiro a Terra, depois a galáxia inteira. Para isso, ele precisaria de super soldados, não soldados comuns, soldados que fossem tão brutais quanto o mundo que eles iriam enfrentar. Foi aí que nasceram os Guerreiros do Trovão. Pensa neles como se fosse uma versão beta de tudo que viria depois. Humanos modificados geneticamente de forma apressada e agressiva. O resultado é exatamente o que você esperaria de algo criado no meio de uma guerra. Funcionava, mas simplesmente era instável. Os super soldados eles eram imensos, violentos, devastadores em batalhas e completamente incontroláveis fora dela. O Imperador sabia que esses guerreiros, forjados como fogo na anarquia, nunca seriam a ferramenta que ele precisava para conquistar a galáxia inteira. Os caras eram armas de destruição em massa, com pernas e armas, e eventualmente se voltavam contra aqueles que o criou. Então, ele fez o que qualquer gênio de 10 mil anos faria: começar tudo de novo, mas dessa vez com calma, com ciência e com décadas de pesquisa em laboratórios secretos enterrados nas profundezas das montanhas. Os Thunder Warriors cumpriram seu papel e depois desapareceram. Registros imperiais dizem que eles morreram numa batalha particularmente sangrenta. Outros, mais sombrios, sugerem que foram simplesmente os primeiros frutos do novo projeto que os eliminou. De qualquer forma, um protótipo foi descartado. O produto final estava sendo construído. Vamos lá, porque o novo projeto do Imperador era mais ambicioso do que qualquer coisa já tentada antes. Ele não queria apenas soldados, ele queria filhos. Os Primarcas foram criados como seres de perfeição absoluta. Guerreiros, estrategistas, líderes e pensadores. Cada um deles semideuses na prática, dotado de força sobre-humana, inteligência simplesmente extraordinária e uma presença que comandava a lealdade absoluta de qualquer pessoa que entrasse em contato com eles. O plano era o seguinte: os Primarcas lideravam o exército, e os exércitos seriam criados usando o material genético dos próprios Primarcas como base, acelerando de forma dramática o processo de modificação. Mas antes de qualquer plano pudesse ser executado, algo deu errado. Os Primarcas, ainda crianças, foram arrancados da Terra, por força que até hoje o livro de história do universo não explica completamente, e espalhados simplesmente pela galáxia. Cada um caiu em um planeta diferente, cada um foi criado por culturas completamente diferentes. Cada um desenvolveu a própria possibilidade, seus próprios valores, sua própria forma de fazer guerra. O Imperador não desistiu. Seus geneticistas continuaram trabalhando e usando o material genético que havia sido coletado. E assim nasceu as 20 legiões de Space Marines, cada um construído com um DNA de um Primarca perdido. Quando a Grande Cruzada começou a acompanhar para unificar toda a humanidade, os Space Marine foi simplesmente a ponta da lança. E o Imperador foi encontrando os seus filhos perdidos um a um, cada Primarca assumindo o comando da legião construída com seu próprio sangue. Por 200 anos, essa máquina de guerra conquista sistema após sistema, civilização após civilização, espalhando domínio humano por toda a galáxia.
Então, o filho mais amado do imperador virou tudo de ponta cabeça. Mas isso é história que a gente pode trazer em outro vídeo. O que você precisa saber é o seguinte: depois da maior traição da história do universo de Warhammer, conhecida como a Heresia de Horus, tudo mudou. As imensas legiões de Space Marines que chegavam a ter dezenas de milhares de guerreiros, cada uma foram consideradas perigosas demais. Um primarca havia usado sua legião inteira para quase destruir o imperador e o império que levou séculos para ser construído. A solução veio de um dos primarcas mais metódicos e disciplinados, Roboute dos Ultramarinos, que simplesmente criou um documento onde ele reorganizou completamente como os Space Marines operavam. As legiões elas foram desmembradas e reorganizadas em capítulos, unidades simplesmente independentes de aproximadamente 1000 guerreiros cada uma. Nenhum capítulo grande o suficiente para ameaçar o Império sozinho. Todos os leais do Imperador, mas operando de forma simplesmente autônoma, espalhada pela galáxia inteira. Esse momento ficou conhecido como a Segunda Fundação e é a estrutura que define o Space Marines até o milênio 41. É a época onde a maioria das histórias de Warhammer 40k se passa. Agora a gente vai focar no processo em si. Como um humano comum se torna um Space Marine? E a primeira resposta é: quase simplesmente ninguém consegue. O recrutamento ele é exclusivamente em jovens do sexo masculino, porque os implantes genéticos estão ligados a hormônios masculinos e é uma estrutura específica de DNA que processa e exige. E quanto mais jovem, melhor. A maioria dos recrutas tem entre 10 e 14 anos. Candidatos com mais de 20 anos raramente sobrevivem às modificações complexas. Mas se for jovem do sexo masculino, está longe de ser o suficiente, galera, porque cada capítulo recruta de forma totalmente diferente. Alguns mantêm casas de treinamento em planetas específicos, onde os jovens se inscrevem voluntariamente. Outros realizam competições brutais, onde só os sobreviventes são considerados. Alguns capítulos eles patrulham planetas tribais e violentos, simplesmente observando e escolhendo aqueles que demonstram não só força, mas a capacidade de sobreviver ao impossível. E tem capítulos que simplesmente chegam, olham para as aldeias inteiras de jovens guerreiros e levam os melhores, com ou sem permissão. Os testes que seguem são projetados para não descobrir quem é forte. Todo mundo que chega até ali já demonstrou força. Os testes são projetados para descobrir quem quebra. Tortura mental, privação de sono, combate real contra outros recrutas, situação de estresse que levaria um adulto treinado à beira da loucura. Tudo isso para encontrar fratura, a pequena rachadura de fraqueza que vai inviabilizar tudo que vem depois. Porque o que vem depois é muito pior do que isso. Se um recruta passa por tudo isso e ainda está de pé, começa um processo que vai durar anos e transformar completamente o que ele é. São 19 implantes genéticos, chamado de Genicide ou semente genética, que são inseridos no corpo do recruta ao longo de vários anos. Cada um dependendo do anterior para funcionar, hein? Só uma falha compromete todos os outros. Se um é rejeitado, o recruta simplesmente morre. E deixa eu te contar aqui o que é mais impressionante ainda. O segundo coração. O primeiro implante, um coração extra, é simplesmente inserido no corpo do recruta. Ele duplica o suprimento de oxigênio e aumenta o fluxo sanguíneo. E é capaz de manter um Space Marino vivo por tempo suficiente para receber ajuda mesmo depois de ferimentos que mataria qualquer humano comum em segundos. O coração de ferro, que secreta hormônios de crescimento contínuo. Ele funde a caixa torácica do Space Marino numa placa interna de ossos praticamente à prova de balas. O resultado disso é uma musculatura que permite os Space Marines de carregar armas e armadura que precisam de veículos para simplesmente se mover, e os caras levam isso daí. O curador, galera, é um órgão do tamanho de uma bola de golfe, que desencadeia a formação instantânea de coágulos e tecidos cicatrizantes ao redor do ferimento. O Space Marine ele pode continuar lutando com ferimentos que matariam qualquer ser humano comum na hora. O nó cataléptico permite que o Space Marine funcione sem dormir. O cérebro descansa metade de cada vez, alternando os hemisférios. O guerreiro ele continua consistente e funcional por dias sem da necessidade
do sono real. Esse aqui é simplesmente muito perturbador. Se um Space Marine consome uma carne de um inimigo ou de qualquer criatura, esse órgão pode extrair memória de curto prazo codificada naquela carne. Em teoria, um Space Marine pode literalmente aprender informações de comando dos seus inimigos, comendo a carne deles. Um pulmão artificial que entra em ação quando o nível de oxigênio cai perigosamente, ou quando o ambiente simplesmente começa a ficar muito tóxico. Ele filtra os venenos e permite uma respiração e condições que mataria qualquer outro homem normal. As glândulas salivares, órgãos que produzem um ácido capaz de simplesmente corroer o metal. A mordida de um Space Marine pode simplesmente, literalmente, destruir uma armadura. O último implante, uma interface implantada sobre a pele do torso que conecta o sistema nervoso do Space Marine diretamente à sua armadura, tornando assim um Power Armor, uma extensão do próprio corpo. Anos de cirurgia. A maioria dos recrutas não sobrevive a esse completo processo cabuloso que tem. O que sobrevive simplesmente não são mais humanos, são simplesmente outra coisa. Por 10 mil anos, esse processo foi o único caminho para se tornar um Space Marine. Mas no milênio 41, um geneticista chamado Bellario, seguindo ordens secretas de Gillian, que foi dadas há milênios antes, conseguiu algo que parecia simplesmente impossível, de coletar amostras de semente genética de todos os 20 patriarcas originais e usar esse material para criar uma versão aprimorada dos Space Marines. Os Space Marines primários, mais altos, mais fortes e mais estáveis geneticamente, com 3 implantes adicionais além dos 19 órgãos originais. Os primários, eles são simplesmente raros. O processo para criá-los é ainda mais difícil que o original, mas aqueles que chegam lá são praticamente imparáveis. O que é um Space Marine de verdade? É simplesmente uma criança tirada de um mundo violento, submetida a testes que quebrariam adultos sobreviventes de um processo de modificação genético que dura anos e que mataria a maioria que tenta. Portadoras de 19 órgãos artificiais que reescrevem completamente o que o corpo humano é capaz de fazer. Treinada durante décadas para ser a armadura mais eficiente da galáxia. 2 corações, os ossos à prova de bala e 3 pulmões, e uma mordida que corrói simplesmente o metal. Memórias extraídas de inimigos devorados, armadura que responde como um segundo corpo, sem medo, sem excitação, sem desvio, e ainda assim, com tudo isso, vulneráveis.